Olá, pessoal, bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Vai ser um prazer contar um pouco da minha história e falar um pouquinho sobre a contribuição genética para o transtorno do espectro do autismo. Então, como que eu cheguei ao transtorno do espectro do autismo? Eu era uma cientista que estava completamente desanimada a fazer ciência básica, não que ela fosse, que não seja importante fazer ciência básica no nosso país, mas sim, era bastante importante fazer ciência básica, mas eu queria mais. Eu tinha largado o meu primeiro pós-doc e estava trabalhando num projeto social na periferia de São Paulo, no Jardim Ângela, e eu trabalhava com pessoas usando lixo como forma de ganhar dinheiro. Então, assim, eu já tinha feito toda uma carreira acadêmica, mas eu não estava satisfeita, eu fui trabalhar na periferia com uma ação social. E, nesse momento, eu pensei, avaliei tudo que eu tinha feito na minha vida. Falei, não, eu tenho uma vivência muito boa na academia, eu preciso, de alguma forma, fazer algo que seja positivo para a sociedade dentro dos conhecimentos que eu tenho. Então, uma professora recém-contratada na universidade me chamou para montar um laboratório e falou para mim, olha, está bem alinhado com aquilo que você deseja fazer, porque a gente tem uma causa, que era o autismo. Confesso que naquele momento eu não conhecia nada do autismo. Há 12 anos atrás, 11 anos atrás, o autismo não era divulgado e nem era difundido como é hoje, né? Então, hoje a gente conhece, é mais divulgado. Aí eu falei, bom, se tem algo que eu possa trazer de retorno para a sociedade, eu vou. Aí, embarquei nessa viagem há 10 anos atrás e confesso que, para mim, foi uma experiência magnífica. E o mais interessante é que recrutar os pacientes, eu fiz uma parceria com um médico e ele disse para mim, se você quer trabalhar com células de autistas, você vai ter que conhecer os autistas. Então, eu, uma pessoa que trabalhava entre 4 paredes num laboratório, saí para conhecer os indivíduos que tinham autismo. E aí eu fiquei mais ainda empolgada em começar esse projeto. Então, hoje, nós sabemos que 1 em 59 em crianças com 8 anos de idade tem autismo nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E dentro desse número, existe uma proporção de 4 meninos para uma menina. Nós vamos entender isso um pouquinho lá na frente. E no Brasil, nós temos esse número? Não. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que 1% da população mundial tem autismo. E esse número dá 76 milhões de pessoas, de famílias, são afetadas pelo autismo. E no Brasil, esse número, se nós usarmos essa estimativa de 1%, ele teria o quê? No Brasil, nós temos aproximadamente 2 milhões de famílias afetadas pelo autismo. Se eu perguntar para vocês, alguém aqui conhece alguém com autismo ou tem na família? Levanta a mão, por favor. Quase a totalidade. Isso relata realmente o que a gente está vivendo hoje. E o que é o transtorno do espectro do autismo? Né? O nome que é científico, o nome que nós devemos usar. Como o próprio nome diz, é um espectro. Então, é um transtorno sociocomunicativo, que vai desde pessoas que não têm habilidade na linguagem, que têm interesses restritos, tá certo? Tem hiperfoco, como pessoas que falam, que têm a linguagem, que conseguem se desenvolver numa vida praticamente normal, mas não tem a comunicação social, tá certo? Não tem uma habilidade de entender dicas, de entender piadas, não tem uma habilidade de ver o ambiente, ok? Então,
Hoje, a gente tem que tirar um pouco aquele estigma de achar que o autista é aquele indivíduo que fica quietinho, não fala, tem um movimento repetitivo e que não olha, não faz contato, não. Existem outros tipos de autistas. E nem pensar que só existem os supergênios, também não. O autismo é um espectro, é muito variado, e ele não tem uma característica facial onde a gente possa identificar. A gente tem que ter muito respeito, e às vezes essas características de hiperfoco dos autistas pode ser algo muito valioso, até na riqueza de detalhes. Existem autistas que fazem desenhos maravilhosos com riquezas muito grandes de detalhes, então a gente tem que aproveitar as características que eles têm positivas e trabalhar a que eles não têm para que a gente tenha aí indivíduos cada dia melhores. E o autismo? Quais são as causas do autismo? A gente sabe que existem fatores genéticos e fatores ambientais envolvidos no autismo. Hoje, o que nós temos é que existe uma alta heredabilidade no autismo. Esse número é cerca de 70% a 90%. E os fatores ambientais estão aí, que corroboram com os fatores genéticos. Um dos fatores ambientais que a literatura mais identifica como sendo importante é a idade paterna. Tá? Acima de 40 anos, essa idade acaba sendo algo bastante importante para o autismo. E um outro fator bastante importante é o uso de ácido valproico, um medicamento, um anticonvulsivante, e também é utilizado no tratamento de humor, quando utilizado na gestação. Outros fatores, como estresse, infecções durante a gestação, prematuridade, baixo peso no nascimento, também são fatores que a gente deve levar em conta, mas ainda são objetos de estudo. Só para a gente ter uma ideia, os fatores genéticos já estavam aí na sociedade há bastante tempo, porque o risco de quando você tem gêmeos idênticos, de você ter autismo nos dois indivíduos é de 80%. Quando você tem gêmeos fraternos, esse risco é de 40%. Quando você já tem um filho no autismo e você vai ter um segundo filho, esse risco é de 10% a 20%, sendo maior quando o primeiro filho é uma menina, e nós vamos entender isso daqui a pouco. E quando você já tem 2 filhos no espectro e vai ter um terceiro, esse risco aumenta um pouquinho para 33%. Antes de entrar na genética propriamente dita, vamos lembrar que nós fomos formados por células, né? E no nosso genoma está onde? No núcleo dessas células. E que nós temos ali no nosso núcleo cromossomos, que são novelos compactados de DNA. Esses novelos compactados de DNA, quando nós descompactamos, a gente vai ter aquela sopinha de letras que é o A, C, o G e o T. Lembram disso, da época do colégio, da biologia básica? Uma sequência determinada dessas letrinhas é um gene, tá? E os genes, eles são responsáveis por dar origem às proteínas, e as proteínas são as que controlam aí todas as funções do nosso organismo. Se a gente imaginar, ou fazer uma alusão do nosso genoma como se fosse um livro, os cromossomos seriam os capítulos desse livro, e as frases seriam os genes. Então, eu estou falando isso só para a gente entender o que é uma variante genética. Então, vamos lá. Se eu falar televisão, e ao invés de falar televisão, eu falar pelevisão, vocês conseguem entender ainda o que é? Sim. Agora, se eu fizer uma frase, vamos imaginar que a frase é um gene, e eu falar, hoje eu fiz um concerto, e eu trocar o S do concerto por um C, eu vou estar dizendo a mesma coisa? Não, eu vou estar mudando completamente o sentido dessa frase. E é isso o que acontece no nosso organismo quando a gente tem uma alteração genética. Dependendo da alteração genética,
você vai mudar completamente o sentido e a função daquilo que é o desempenho daquela proteína ou daquela enzima, enfim. É essa a conexão que eu quero fazer com vocês. Existem diversos tipos de alterações genéticas. Se eu falar para vocês que o gene é essa frase, que é a informação que o gene carrega e produz, essa é a frase que a célula vai ter que produzir para produzir uma proteína ok, tá? Se eu trocar o Z da frase, o S da frase por um Z, vou ter o mesmo sentido? Vou. Se eu mudar leva e realiza, vou ter a mesma coisa? Vou também. Se eu tirar um verbo dessa frase, eu vou ter a mesma função? Não. Eu vou afetar de alguma forma. Então, a gente diz, se não mudar a estrutura da frase, se ainda tem entendimento, é porque é uma variação da população. Se a gente já causa uma troca que vai trazer alguma alteração, pode ser uma doença. Se você tem essas alterações ainda de forma mais amena, uma condição. Se você tira pedaços inteiros dessa frase, a gente diz que pode ser uma síndrome. E voltando para o nosso, então, agora a gente já sabe o que é uma alteração genética, vamos voltar, então, para o que acontece no autismo. O autismo é uma condição multigênica e multifatorial, onde a gente usa um modelo para explicar o autismo, que é o modelo de Coppus, onde o limite para você ter autismo ou não é a borda do copo. E você tem variantes comuns e variantes raras que, somadas, levam esse indivíduo ao transtorno do espectro do autismo, como também fatores ambientais. Tá? Então, como seria isso? Variantes comuns que qualquer pessoa que esteja aqui pode ter. Como que funciona? Geralmente, os pais não têm autismo, vão lá e têm um filho com autismo. Então, se vocês olharem no copo, a gente vai ter um pai com fatores ambientais e uma variante comum. A gente vai ter a mãe com fatores ambientais, ali menores, mas com uma variante rara e uma variante comum. Se você olhar no copo embaixo, a gente tem um filho, a criança 1, tá certo? Atingiu o limite? Atingiu, sim. E o que ela tem? Ela tem uma variante herdada da mãe, uma variante rara, tá certo? Uma variante que não é comum. Ela tem a variante comum do pai e a variante comum da mãe. E uma variante que eu chamei de D, que é uma variante de novo, que é uma alteração que aconteceu que não foi herdada. Aí você tem outras crianças que têm outros tipos de variantes, mas que não atingiram o limiar. E a última criança, você tem atingindo o limiar de novo, né? Então, você tem uma alteração ali. O tamanho do círculo significa a influência dessa variante para que o indivíduo tenha o autismo. Então, atingiu o limiar, a criança 4, e ela só tem 2 variantes. Uma variante rara, bastante importante, e uma variante que ela herdou da mãe. Tá? Então, isso mostra para nós que é uma somatória. E a diferença que eu falei, que a gente ia entender um pouquinho sobre a diferença entre meninos e meninos, é que é como se o copo da mulher ele fosse maior do que o do menino. Então, isso explicaria o porquê a gente tem mais meninos do que meninas e explicaria por que o risco aumenta quando nós temos o primeiro filho sendo menina. Ok? E o que é importante para que nós entendermos a genética de um indivíduo? A genética de um indivíduo ela pode trazer para que nós saibamos o que é importante e a biologia desse indivíduo. Nós podemos avaliar o risco
de ter outros indivíduos com autismo na família. Nós podemos fazer o que a gente chama de medicina personalizada. É possível achar variantes genéticas e associá-las a medicamentos. É possível estratificar pacientes, isso é, colocar pacientes que tenham mesmas variantes genéticas e fazer estudos clínicos específicos. A medicina personalizada é algo bastante atual, que já vem acontecendo na medicina, principalmente para câncer, para tumores, e hoje ela já também está acontecendo para toda a parte neurológica. Então, a farmacogenômica, que é trazer essas variantes, o estudo dessas alterações genéticas e correlacioná-las com medicamentos. Além disso, existe um outro procedimento chamado de modelagem de doenças, que é o quê? É você, a partir da célula do paciente, você faz um processo chamado de reprogramação celular. O que é o processo de reprogramação celular? A grosso modo, é como se você colocasse a célula no túnel do tempo e você pegasse uma célula adulta e essa célula adulta virasse uma célula embrionária, a célula que está ali durante o desenvolvimento embrionário, na gestação. Lembre-se que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, as alterações que acontecem ocorrem durante a gestação. Você fizesse essa célula, então, virar uma célula embrionária, e a partir daí você conseguisse formar neurônios, tá certo? Com as células do próprio paciente, carregando o background genético daquele paciente, formando neurônios, ou o que a gente chama de minicérebros. A diferença entre os neurônios e os minicérebros é que os minicérebros são estruturas tridimensionais e é um modelo que traz uma visão simplificada da realidade. É como se a gente colocasse as células do paciente para fazer os cérebros e fosse carregando toda a genética daquele paciente. Com isso, nós criamos uma plataforma para screening de drogas, para pesquisa de medicamentos, tá certo? Isso pode estar associado com a pesquisa genética que foi feita anteriormente, ou para a pesquisa de forma aleatória. Isso já é uma realidade nas universidades. Para os pacientes, a realidade ainda é o sequenciamento genético, mas acreditamos que isso se tornará uma realidade muito em breve. Mas uma palavra que eu gostaria de dizer para todos vocês é que não existe um autista igual ao outro. A genética mostra cada dia mais isso, mas que, independente de qualquer diagnóstico ou de qualquer coisa que as pessoas falem, a minha experiência é: acreditem. Acreditem, porque eles podem muito mais do que aquilo que a gente imagina. Isso é o que eu queria falar para vocês. Obrigada.